A todos aí meus amigos, meus familiares. Para quem não me conhece, eu sou o Lucival. Estou fazendo um serviço aqui em Curitiba. Estou passando os dias aqui numa casa e como está fazendo muito frio lá fora, e eu havia há pouco instante feito um vídeo falando sobre aqui a localidade, resolvi fazer esse vídeo. Vou falar um pouco aqui sobre política. Quero expressar minha opinião um pouco para vocês, porque a gente vê muita coisa aí nas redes sociais, muita gente publicando, falando, um disse-me-disse, uns publicam que outros publicam, copiam e publicam, e minoria, pouca gente sabe da verdade, né? Na verdade, ninguém sabe da verdade exata. Então o que a gente faz é mais expressar, publicar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê. Mas nem tudo que a gente ouve e a gente vê pode ser a verdade. É como a religião. Você mudar de religião ou mudar de política, para mim é uma pessoa que não tem personalidade. O que é personalidade? É você acreditar, ter fé naquilo que você escolheu para a sua vida. Você tem que ter fé, você tem que ter personalidade. Se você muda de religião ou de política, para mim você não tem personalidade. É o que acontece com muitos políticos, né? Sem personalidade, que acabam mudando de partido ou sabendo que o idealismo político não vê posição de poder, não vê de poder nem econômico, nem posição econômica, dinheiro. A gente tem que escolher uma posição por ideologia. Você tem que ser ideológico. E na minha ideologia hoje é a favor da classe menos favorecida. Eu sempre fui a favor e sempre vou ser. Por isso, eu vejo muita gente nas redes sociais se dividindo, brigando, discutindo, ficando inimigos, às vezes até deixam de falar com a pessoa por causa da posição política. Tanto que tem até apelido. Então, os coxinhas e os mortadelas, né? E na realidade, aqueles que são contra o governo do PT, a maioria deles não sabe da terça à metade. Porque muitos vão através da mídia, através de outros meios de comunicação que se vê por aí falando sobre o PT, certas matérias que às vezes eles manipulam. Algumas coisas a gente sabe que é verdade, mas a grande maioria sobre o PT a gente sabe que é manipulação. Deixa eu ver aqui, uma revista aqui da Isto É, né? Isto É uma revista que ele manipula muito as informações. Isto É a chamada revista da classe burguesa, da burguesia, né? Por quê? Porque quem lê aqui, só quem lê aqui é a classe burguesa, né? Todo sabe disso. Ninguém da classe baixa e quase ninguém da classe média lê esse tipo de revista. Por quê? Porque é cara. Alguns pobrezinhos leem, sim. Eu mesmo leio, porque quando eu vou em algum consultório, alguma recepção que tem essa revista, eu gosto de ler, porque tem muita informação que é bom para a nossa vida. Mas tem muita manipulação. Eu estou trazendo isso aqui para você ver um exemplo de manipulação. Aqui tem tanto manipulação visual quanto manipulação de informações. Eu só vou mostrar dois exemplos, só para vocês terem uma ideia da manipulação que é feita nas redes sociais também. Aqui.
que diz o mensalão do impeachment. Aí bota Dilma, Lula logo atrás e alguns deputados também, ministros, para compor aqui o quadro. Então aqui eles já colocam Lula atrás de Dilma, com a mão nos bolsos, olhando de lado, meio que desconfiado, e como se estivesse cochichando alguma coisa no ouvido de Dilma. É um tipo de manipulação visual que quem lê a revista insere na mente da pessoa que esse grupo aqui, ele não está fazendo nada de bom, está fazendo alguma coisa errada. Só pela a imagem que você vê aqui. Então é um tipo de manipulação. Você acha que seria preciso colocar uma foto dessa? Sem falar que essa foto não existe. O que existe aqui é a montagem, certo? Eles pegam, montam a foto de Dilma, Lula e os outros, tudo aqui é separado. Depois no computador eles colocam tudo. Essa foto não existe, uma foto real, eles nunca fizeram essa posição para tirar essa foto. Isso é um tipo de manipulação. Outra manipulação é o que está escrito aqui. O mensalão do impeachment. Que essa lama, na realidade, todos sabemos, não é culpa do PT. É culpa de um governo que tem seus aliados, que os aliados não são somente do PT, são de todos os partidos, e todos têm a sua parcela de culpa. Aí, porque a presidente é do PT, ou é indicada pelo ex-presidente que era do PT, e considerada do PT também, porque aqui diz que ela é do PP. Esse tipo de manipulação, até aqui, até na cor, aqui ainda diz aqui, fique de olho no seu deputado. Aí bota em amarelo, a favor do impeachment, em vermelho, quem está contra o impeachment, que são a favor do governo, quem está vermelho, e quem está laranja, que são os que estão indecisos. Em amarelo, eles até manipulam aqui a imagem, se você vê, os que estão amarelos, a maioria, até o zoom do rosto, da fisionomia das pessoas, estão mais visíveis das imagens, eles manipulam para você poder ter uma opinião formada já, para vocês formarem a sua opinião contra o PT. Isso aqui é só um exemplo do que a gente vê também nas redes sociais, que muita gente vai copia, cola e passa informação para outros sem saber se aquela informação realmente é verdadeira. Eu tenho uns amigos que são bem poucos, né, da rede social, de redes sociais, que passam informações próprias, têm opiniões próprias. E são essas pessoas que eu acredito veemente que têm uma opinião formada, correta, e sabem o que falam. É nessas pessoas que eu acredito. E é por isso que eu reforço a minha opinião também. O grande problema do PT nesse país foi ter inserido os programas sociais, muitos programas sociais, são vários, e aumentado também os direitos da classe C. Muita gente pobre entrou para a faculdade. Muita gente pobre conseguiu direitos que antes do PT, no governo, eram impossíveis de se conseguir. Algumas pessoas conseguiam, por bem poucas, mas não a grande maioria como hoje são inseridas no sistema. Então, isso feriu a burguesia, pelo menos na condição social. Então, os burgueses se sentiram feridos com esses programas, com essas benfeitorias para a classe C. Muita gente
muita gente pagar a mais as empregadas domésticas, as lavadeiras, as diaristas, babás e até algumas enfermeiras, porque muita gente de família contrata enfermeira para cuidar dos seus idosos, de algumas pessoas que estão precisando em casa, com alguns acidentados, até algumas pessoas que nascem com alguma deficiência. Então isso aumentou a despesa da classe média, o chamado burguês. Eu digo classe média, mas tem muita gente da classe C que se acha burguês, né? Que abraçou a causa social da burguesia. Então esse reforço dos direitos da classe C teve muita gente. Então essas pessoas eles apoiam o impeachment da presidenta Dilma, consequentemente o afastamento do PT. Muita gente é contra o PT, mas não sabe a terça metade do que acontece no país por causa do PT. Por que querem o PT fora? Por que eu quero o PT fora do cenário político? Por isso que eu acabei de falar. Então, os empresários, eles se uniram, até políticos, a maioria dos políticos são empresários, né? Tem grandes empresas, eles se uniram para acabar com isso, para acabar com os direitos de nós, da classe C, o direito dos trabalhadores, a imagem dos trabalhadores também, a imagem de Dilma, a imagem de Lula. Se você pegar bem, olha bem, existe só acusações contra Lula e contra Dilma. Se existissem provas concretas contra Lula, ele já estaria preso. Para que não permaneça no poder muito tempo o representante da classe operária, que é o Lula, que sabem que em 2018 ele vai ganhar, com certeza. Hoje as intenções de votos para Lula, hoje, que eu vi no jornal, está 22% à frente dos outros candidatos. Ele está com 22% das intenções de votos. Isso significaria que ele iria para o segundo turno. E no segundo turno, nas pesquisas aponta que Lula perderia. Nas pesquisas aponta que Lula perderia. Mas eu digo que Lula ganha fácil, porque Lula vai ter audiência, vai ter um horário eleitoral gratuito que ele vai poder expressar o que ele quer falar para a população, e todos, eu tenho certeza que todos, até aqueles que acham que é contra, vão ouvir e vão mudar de opinião, porque ele tem o carisma e ele sabe o que vai falar. E eu tenho outra coisa que eu tenho certeza, Lula vai ganhar essa eleição de 2018 e ele vai mudar muita coisa nesse país. Pode ter certeza. Eu acredito que talvez por isso a classe burguesa, os políticos, eles vão fazer de tudo para impedir esse mandato do Lula. Eu nem gostaria mais que ela voltasse. Por quê? Porque ela vai ser impedida de governar. Todos nós sabemos disso. Vai ser um atraso maior para o Brasil. Deixa Temer continuar com o governo dele, deixa Temer correr atrás, contanto que ele não crie leis que acabem com a democracia. Né? Porque a gente sabe que está acontecendo quase isso. De manipular a informação, não adianta você copiar aquilo que você ouve sem ter a certeza da veracidade da informação, sem ter a certeza da verdade dos fatos.
Porque a verdade não está na informação, a verdade está na ação, a verdade está na história, a verdade está nos atos. E quem está mais próximo de Lula somos nós. Vamos escolher Lula e não tem para ninguém. Se prepare, porque vamos ganhar e vamos mudar esse Brasil. Vocês políticos, vocês empresários que são contra as reformas sociais, podem colocar o cavalinho na chuva e se contentar e procurar ser um pouquinho melhorzinho com a classe operária, né, gente? Então, a opinião própria é que é importante. Um abraço a todos.